Oi, eu sou Najarta Han e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva dos livros que li em 2021 com uma participação especial no final desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá? Eu estou aqui com o meu documento aberto, aberto, com a lista de livros que eu li em 2021. Eu tenho o hábito de ir fazendo anotações. Eu vou anotando os livros que eu leio, porque senão eu esqueço depois quando eu li, qual livro eu li e tal. Então, para conseguir lembrar todos os livros, eu comecei a fazer isso. Então, eu leio o livro e começo a anotar quando eu comecei a ler e o final do livro. E assim eu vou fazendo desde 2020 e, bem, para mim tem dado certo, pelo menos nessa questão de relembrar quais foram os livros. Isso ajuda muito a fazer esse tipo de vídeo aqui, em que a gente fala dos livros que a gente leu no ano anterior, ou mesmo que leu durante o ano, né, como outros canais fazem. Bem, mas vamos lá, sem enrolar muito. O meu primeiro livro que eu li em 2021, eu comecei em 2020, sim. O livro é O Último Desejo, The Witcher. Aliás, The Witcher, O Último Desejo. E eu não vou falar o nome do autor porque é bem complicado, mas vocês sabem, ele é bastante famoso, né? O que acontece? Eu comecei a ler ele em 13 de novembro de 2020 e eu não comecei a ler, na verdade, eu comecei a ouvir. Tem o audiobook que tava de graça, eu não lembro mais qual era a plataforma, mas eu comecei a ouvir coisa de acho que 20% do livro. E aí eu peguei o livro digital, né, o e-book, e terminei de ler ele no meu Kindle. Infelizmente eu não vou pegar o Kindle aqui para mostrar, mas eu vou colocar aqui na edição a capa do livro, só para vocês se lembrarem qual é o livro. É um livro muito bom, eu fiz uma resenha já dele, foi uma resenha meio fraca. Hoje em dia eu vejo isso, eu poderia ter feito uma resenha um pouco melhor deste livro, que aliás foi feita uma série de jogos eletrônicos, né, videogames, e o The Witcher 3 é um dos meus jogos favoritos. Eu poderia ter me empenhado um pouco mais para fazer essa resenha. Enfim, os próximos, um dia quando a gente lê, são 7 ao todo, eu só li um, eu quero ler os demais e provavelmente eu vou comprá-los para ter na minha estante um dia quando eu tiver estante. Então o segundo livro que eu li foi Moby Dick ou A Baleia. Nessa versão aqui, na verdade é a versão bilíngue da editora Landmark, tem só apenas o nome Moby Dick, mas geralmente as editoras colocam o nome completo, que é Moby Dick ou A Baleia. Na verdade não sei se realmente precisa colocar esse ou A Baleia. Seja como for, parece ser um livro bem grande, mas essa edição aqui na verdade é uma edição bilíngue. Ela começa em português e lá pro final a gente tem a versão em inglês do texto original. Eu até tentei ler o texto original, mas é meio complicado esse inglês, porque é um inglês já antigo, né? Para quem não é fluente, eu acho que até para quem é fluente é meio complicado ler um inglês antigo, na verdade. Seja como for, foi um livro que eu não gostei. Apesar de ser um clássico da ficção, do gênero ficção científica, no geral eu não gostei. Eu entendo perfeitamente que ele tem um peso muito grande para o cenário, e ele foi influência para muitos outros livros e outras formas de arte depois, mas eu sinceramente eu não gostei dessa história de ficar matando baleias. E aliás é basicamente isso de que se trata o livro. O livro é um retrato histórico da matança às baleias. Aliás, como valor histórico, esse livro realmente é muito interessante, mas como história em si não me encantou tanto assim, apesar de ter uns personagens bem interessantes. Então o terceiro livro que eu li foi The Martian, ou em português Perdido em Marte. Nossa, esse livro aqui ele é muito, muito bom. E sim, eu li ele na versão em inglês mesmo, e foi uma leitura até que boa, razoavelmente fácil. E apesar dele ter 369 páginas, eu li ele em apenas 7 dias. Então eu acredito que o inglês dele não seja tão difícil assim. E mesmo tendo uma ficção científica pesada, ela é acessível ao mesmo tempo. Ela é pesada e acessível ao mesmo tempo, pela forma como o escritor faz a sua narrativa. É muito, muito bom mesmo.
No início do ano eu até pensei que ele ia ficar no hall ali dos 3 melhores livros do ano, mas acabou que esse ano eu li muita coisa boa e ele ficou para trás. Mas é um livro maravilhoso mesmo, muito, muito bom. A lista de leitura de 2022 certamente vai ter algum outro livro do Andy Weir, porque eu adorei esse livro. Eu gostei tanto desse livro que eu comprei uma versão em português só para dar de presente a um amigo meu que gosta muito dessas coisas de naves espaciais, viagem no espaço e tal. O quarto livro que eu li foi então A Máquina do Tempo de H.G. Wells, e foi o primeiro livro que eu li dele. É uma história boa, simples, pequena. A gente vê, quando você lê ele, você fica com a impressão que ele começou uma coisa, começou a se aprofundar, mas depois do meio pro fim ele meio que desistiu de aprofundar muito e correu para terminar a história. Ainda assim, é uma história muito interessante. Foi a primeira vez que uma história usa uma máquina para poder viajar no tempo, e sendo o primeiro, o primeiro de qualquer coisa, né? Sempre tem alguns erros e coisas que a gente, com o passar do tempo, acha que são bestas, né? Que são óbvias, mas para quem criou a coisa na hora, não é bem assim. Mesmo assim, eu adorei ler A Máquina do Tempo, até porque eu lembrava do filme, eu revi o filme depois que eu li A Máquina do Tempo. O filme é bem diferente do que acontece aqui na A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Digamos que A Máquina do Tempo, o filme, é um pouco mais puxada para o terror, enquanto que o que nós vemos aqui não, é até um pouco mais infantil. Eu não sei se eu posso dizer que é infantil, mas é uma história um pouco mais, vamos dizer que é diferente. É diferente. As duas histórias, elas não se complementam, elas são diferentes, bem diferentes, mas elas têm o mesmo princípio. Então vale a pena tanto ler A Máquina do Tempo quanto ver o filme A Máquina do Tempo. O quinto livro que eu li foi então O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro e Cornélia Funke. Eu fiz resenha desse livro e esse foi o único livro que eu li neste ano que não era meu. Eu peguei emprestado com Luana, nossa grande amiga Luana, e na hora que eu li ele, eu fiquei, não, eu tenho que comprar esse livro. Só que acabou que eu não comprei ainda, mas eu quero muito comprar ele e colocá-lo na minha futura estante. Seja como for, o livro ele tem um pequeno defeito. Ele é muito igual ao filme, muito igual mesmo, é praticamente a reprodução do filme. O filme é muito bom, então o livro também é muito bom. Só que o livro ele se aprofunda em explicar algumas coisas em contos à parte, que complementam a história, que fazem algumas coisas que está na história principal fazer um pouco mais de sentido. Mas a história em si, a principal, era realmente muito igual ao filme, o que é uma decisão da autora. Eu não sei se eu posso dizer que é uma pena, porque é boa a história do filme, mas bem que ela poderia ter expandido um pouco mais a coisa. Enfim, não deixa de ser um excelente livro e vai para minha estante futura, assim que eu tiver ele em mãos. Eu ainda vou comprar, quero ver se eu consigo fazer isso esse ano, se eu pegar uma promoção boa e tal, porque os livros aumentaram muito esse ano e, enfim, né? A vida é assim mesmo. O sexto livro que eu li foi, então, Frankenstein, de Mary Shelley. É isso mesmo? Mary Shelley. Nessa edição, Deluxe Edition, da editora Darkside. Eu não fiz resenha deste livro aqui. Esse é um livro que tem 300 e poucas páginas. Eu não demorei muito assim, mas vamos lá, por parte. Primeiro, como esse é um livro clássico, os livros clássicos têm uma característica muito curiosa deles começarem arrastados para aí depois que pegarem embalo na coisa. Foi o caso aqui de Frankenstein. As 100 primeiras páginas eu achei muito chato mesmo. Daí em diante é que a coisa foi pegando o embalo, de fato, e das últimas 100 páginas realmente eu estava pregado no livro, não queria mais parar de ler. Eu não fiz resenha desse livro, era para eu ter feito. Eu lembro que eu gravei a resenha, mas depois quando eu fui editar que eu vi a resenha, eu não gostei. Eu achei que não chegava nem perto da altura do livro, se é que é possível fazer uma resenha à altura desse livro, e deletei. Então talvez eu vá tentar fazer uma nova resenha este ano, depois que eu ler a minha lista de livros para este ano. Talvez eu deixe lá para outubro, né, que é mês do terror e tal. Enfim, vamos ver.
o que é que dá. Eu ainda realmente preciso fazer, porque esse livro vale sim uma resenha a melhor que for possível, né? Então meu sétimo livro foi então Conan o Bárbaro, que está refletindo minha luz aqui. Isso, esse livro ele tem essa belíssima capa. E vamos lá, eu demorei bastante tempo para ler ele, na verdade. Não, mentira, esse aqui foi rápido. Eu levei acho que 7 dias só. Acho não, foram 7 dias. É um livro que parece grosso, mas ele não é. Na verdade, ele tem apenas 308 páginas. Ele parece ser maior do que de fato é. Eu já fiz resenha deste livro, você pode procurar aí no canal. E, bem, eu fiquei com a impressão do autor que não foi muito boa de cara. Mas depois, quando eu li mais coisas dele, eu acabei mudando um pouco e compreendendo um pouco os fãs que defendem o Robert Howard. Claro, eu ainda tenho as minhas críticas ao autor, mas elas estão bem mais atenuadas. E curioso que isso ocorreu tudo durante um único ano. Geralmente a gente, para mudar de opinião de uma pessoa, demora-se mais tempo, né? Leva-se um bom tempo de reflexão e analisando os fatos da vida desta pessoa. E eu mudei bastante rápido até a minha opinião sobre o Robert Howard. Seja como for, é um livro muito bom, tem umas histórias bem curiosas. Tem aquela questão das mulheres seminuas aparecerem a toda hora, a todo instante, sem muito porquê, mas continua sendo uma história boa para maiores de 18, provavelmente. Bem, o meu oitavo livro, ele está nesse box aqui, foi O Fim da Infância. O Fim da Infância, de Arthur Clarke. Nossa, esse livro foi muito bom. Foi o primeiro livro que eu li do autor. E quando eu terminei esse livro, eu fiquei, nossa, eu preciso ler mais desse autor. Por sorte, eu estava com o box e tinha mais 2 grandes livros para ler. E foi o que eu fiz, mas eu não fiz em seguida. Eu intercalei com outras coisas, porque a ficção científica que a gente tem nos livros do Arthur, bem, é uma ficção bem pesada mesmo, então eu preferi intercalar com outras coisas ou dar um tempo entre elas para poder fazer uma melhor digestão do conteúdo deles. E, bem, é um spoilerzinho, mas esse aqui ficou no meu hall dos melhores livros que eu li este ano. E o meu 10º livro que eu li este ano foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu já falei aqui várias vezes nos vídeos que eu fiz e que eu comentava sobre a aula da J.K. Rowling que o melhor filme, ou pelo menos o meu filme favorito da saga Harry Potter, é justamente o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E já estava mais do que na hora de eu ler o livro que corresponde ao filme, e novamente o livro, até o presente momento, tornou-se também o meu livro favorito da saga. Claro, falta eu ler os outros 4 livros que ainda tem para terminar a saga, falta. Mas até o presente momento, acho difícil os outros conseguirem superar o que eu senti ao ler esse livro, a graça, toda a emoção e tal. Entretanto, esse livro tem um pequeno problema que eu falei na resenha que eu fiz do livro. E algumas pessoas até tentaram... Enfim, existem algumas coisas que existem algumas coisas que a J.K. Rowling ela adicionou à história do livro sem estar no livro, e isso, sei lá, eu acho meio... Não sei, né? Eu não tenho uma opinião bem formada sobre isso, mas eu não acho tão legal assim enquanto eu estou lendo o livro, e existem informações do livro que não estão no livro, que ela disse depois por fora, assim, só de boca. Então, não sei. Existe uma desculpa para, por exemplo, a Hermione ter o vira-tempo, que na minha opinião é uma arma poderosa demais para estar na mão de uma criança. Mas isso, você releva isso e toda a história fica maravilhosa. E o 11º livro que eu li, eu não tenho em mãos porque eu ouvi, foi um audiobook, foi o Solomon Kane, também do Robert Howard. Bem, foi com esse livro em específico que eu mudei um pouco mais a minha opinião sobre o autor, porque o livro é bem interessante, o Solomon Kane é um personagem bem interessante, e nós vemos que ele faz parcerias, uma parceria que persiste ao longo das histórias com um negro, que ele é um tipo de mágico voodoo, mago voodoo, é uma coisa assim. E nas primeiras histórias, principalmente a do Conan, nós vemos que todos os inimigos geralmente são negros e tal, e tem toda aquela questão do racismo. E a minha opinião sobre ele mudou quando eu ouvi o Solomon Kane. Eu vi que, assim, de fato, eu continuo achando que ele era um racista,
Sim, mas o grau do racismo mudou bastante. É a mesma coisa que dizer que os homens da década de 30 eram machistas. Eram, na nossa concepção? Certamente eram, mas era mais uma característica da época do que, sei lá... Deu para entender o raciocínio? A mesma coisa eu estou pensando agora sobre o Solomon Kane. Esse racismo que ele tinha estava mais associado a coisa da sua própria época do que a ele em si. Mas, seja como for, eu não tenho tanta propriedade assim para falar sobre a vida dele, até porque eu não sou um fã tão fervoroso dele, mas eu fiquei com essa impressão de que ele não era tão racista assim. Era, mas talvez tivesse mais associado a coisa de estar na época que ele vivia do que a ele em si. E, aliás, esse é um livro que eu quero adquirir da versão física para pôr na minha futura estante também. E o livro número 12 que eu li foi o Eu, Robô, de Isaac Asimov, que também foi o primeiro livro que eu li dele neste ano. Aliás, foi o primeiro livro que eu li dele, né? E o que acontece? Esse é um livro muito bom, muito interessante. São vários contos, acho que são 9 contos, uma coisa assim, sobre a história dos robôs. E a gente acompanha os robôs da fase em que eles são meras máquinas que calculam, coisa assim, não conseguem nem falar, até se tornarem super inteligentes. Qual é a do Isaac Asimov? Nesse livro aqui nós não temos violência. Eu acho que nos livros do Isaac Asimov não há violência, é tudo resolvido mais na base da cuca, do crânio, são coisas mais enigmáticas e tal. É uma forma interessante de você ter ação sem ter violência em si. No cenário que você vislumbra ao ler as histórias do Asimov e principalmente aqui do Eu, Robô. Sinceramente, eu não consigo lembrar nem de um único filme que fale de robôs que não tenha algum tipo de violência gráfica. Enfim, não consigo. E ele conseguiu aqui fazer um excelente livro sem ter uma única linha descrevendo violência física em si. Vale muito a pena. Eu fiz resenha desse livro, eu fiz resenha quase de todos os livros que eu estou falando aqui. Aliás, os que eu não fiz eu vou falar, né? Porque é mais fácil falar a exceção do que a regra. Eu, Robô, de Isaac Asimov, vale muito a pena. Infelizmente ele não ficou no meu hall dos 3 melhores livros, porque esse ano realmente eu li muita coisa boa. E o meu livro número 13 foi Storytelling na Prática. 10 regras simples para contar uma boa história, de Dana Norris. Mais um audiolivro que eu ouvi poucos audiolivros na verdade esse ano. Seja como for, foi um livro que eu esperava algo e recebi outro. Eu não gostei desse livro, eu estou colocando aí uma capa dele para vocês verem qual é o livro, mas não tem nem muito o que falar. Eu passei 15 dias para terminar esse livro e eu fiquei com a sensação de tempo perdido, sabe? Talvez outras pessoas que queiram aprender mais sobre a narração de fatos reais gostem dele, mas não foi o meu caso. Então vamos pro próximo. E o meu 14º livro foi então O Mochileiro das Galáxias, que eu li nesse volume único aqui. Eu não li o volume único todo, eu li apenas o que cabe ao guia do Mochileiros das Galáxias. É um livro interessante, tem um tipo de humor muito britânico, muito próprio do Douglas Adams. Tem gente que adora, assim, que é fãzaço. Eu gostei, achei bastante interessante, mas não morri de rir. Mas certamente eu vou ler o resto dos livros, né, o resto do volume este ano. E certamente eu vou ler o resto do volume esse ano. E aí então eu vou ter uma opinião mais bem formada sobre o autor. Até o momento eu achei um livro ok, que vale sim a leitura. E aí o meu 15º livro que eu li foi então A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O Orwell que a gente conhece, de 1984. Nossa, esse livro é muito bom mesmo. Eu fiz resenha aqui, eu não sei se a resenha ficou tão boa quanto é o livro, porque eu já fiz nesses últimos dias do ano de 2021 e saiu um pouco apressado, mas esse livro vale muito a pena. Eu fiz tudo aqui dele, eu fiz o unboxing, a resenha. Nossa, aí é muito bom. Só que assim, depois que eu li ele, eu descobri que eu fiz a coisa errada. Eu primeiro deveria ter lido ele, para então depois ter lido 1984. Claro, assim, não tira o brilho da obra, mas é como se fosse uma escada ascendente. Você lê primeiro esse, para então depois você lê o 1984, que é muito mais pesado. Seja como for, é um livro
que esse sim entrou no meu hall de melhores livros deste ano. Eu não sei se vocês repararam, mas eu já passei dos 12 livros que eu tinha me proposto a ler. Então chegamos ao 16º livro, em que finalmente eu li Lendas do Deserto de Malbataan. Esse livro aqui tem uma característica muito curiosa, que era assim, não o livro em si, mas era para eu ter lido ele em 2021, não consegui, acabei falhando com a minha lista do ano 2021. Aí quando chegou esse ano aqui, eu queria ler ele no final da minha lista novamente, então eu peguei ele e coloquei lá pro final, e dessa vez deu certo, eu consegui finalmente ler Lendas do Deserto. Lancei ele no último dia de 2021, no dia 31. Eu tentei fazer uma edição melhorzinha, acredito que eu consegui. O review talvez não tenha ficado tão bom quanto é esse livro aqui, a altura dele, mas mesmo assim eu me esforcei para fazer um bom aparato, dar a minha opinião sincera sobre o que eu acho desse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque esse livro é fantástico, mesmo ele sendo curtinho, apenas 207 páginas, ele traz muitas boas histórias que podem lhe ser guia na sua própria vida, de certa forma. Bem, depois que eu terminei de ler toda a minha lista de 2021, eu finalmente criei coragem e atendi os pedidos do meu amigo Jackson, que vivia pedindo para mim ler, e eu finalmente li Duna, de Frank Herbert. E nossa, esse livro é muito bom e muito grande também. São 673 páginas e eu levei 41 dias para terminar de ler ele. Claro, assim, se você ler todos os dias, certamente você não vai levar todo esse tempo, mas devido ao meu trabalho na época, eu não consegui fazer isso. Mas vale muito, muito, muito a pena mesmo ler Duna. E é um livro que realmente pesa, viu? Se você quiser ler ele no seu leitor de livros digitais, talvez seja até uma melhor ideia. Mas eu queria ter ele em edição física, justamente para pôr na minha estante, e essa foi uma boa decisão. Se tivesse sido um livro ruim, aí talvez não tivesse sido tão boa assim. Mas Duna, nossa, Duna é muito bom. É difícil você ler esse livro aqui e não ficar impressionado com o universo no qual você é inserido. Bem, depois que eu li todos os livros da minha lista e depois que eu li Duna, eu resolvi ler uma coisa um pouco diferente. E foi aí que eu li o meu 18º livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui, ele contém vários contos e eles têm uma ordem lógica que você vai acompanhando, e você vê como homens que viviam na miséria conseguiram sair do montante de dívidas que eles tinham e até alcançar a riqueza. Esse livro aqui, ao você ler ele, você vai ficar rico? Não, certamente não. Mas esse é um livro inspirador, principalmente para aqueles que querem ter uma situação financeira um pouco mais estável, um pouco melhor. Então, se você já passou por algum momento ruim de dívidas na sua vida, seria interessante, ou aliás, eu recomendo bastante que você leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Na verdade, existem 3 livros que eu acho que todo mundo deveria ler. É O Homem Mais Rico da Babilônia, que acabou de entrar nesse hall, Pai Rico, Pai Pobre, que aliás eu já fiz uma resenha aqui no canal muito tempo atrás, e Faça Fortuna com Ações, de Décio Bassin. São 3 livros assim que eu realmente recomendo que todo mundo que se dispuser a querer mudar de vida, leia-os também. E o meu 19º livro não foi bem um livro, foi um gibi, Hellblazer, O Filho do Homem, escrito por Garth Ennis. Eu queria há muito tempo ler alguma coisa do Hellblazer, porque é um personagem que sempre me chamou muito a atenção, mais por causa do filme que tem de Constantine, que aliás é esse personagem aqui, e depois que eu vim descobrir que o tal Constantine vinha desse gibi aqui. Hoje em dia tem uma nova listagem, uma nova, como é que se diz? Existem novas histórias do Constantine, agora eu acho que é Constantine mesmo, não Hellblazer, mas eu queria ler, e eu quero ainda ler os outros tantos volumes de Hellblazer. Na verdade eu quero ler todos. E essa aqui é uma história bem interessante, que eu ainda não fiz resenha aqui, mas eu vou fazer esse ano. E o meu 20º livro foi então Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. E o que é que eu posso falar sobre ele? Eu ainda não fiz resenha desse livro aqui, mas eu vou fazer. Isso é uma coisa curiosa, porque esse foi o 2º livro que eu li, do Arthur C. Clarke,
mas eu não fiz resenha dele. Aí eu li o terceiro livro e fiz resenha dele. Coisas da vida. Então a resenha desse livro é um livro muito bom também, vai ficar para este ano de 2022. E é o meu 21º livro que eu li, foi então O Médico e o Monstro, que tem uma tradição muito estranha. Essa tradição O Médico e o Monstro, apesar de ela fazer sentido com a história, ela não tem nada a ver com o nome original, que eu vou colocar aqui na tela para vocês que se entenderem inglês vão manjar um pouco da coisa, mas não tem nada a ver. É um livro bem pequenininho, esse aqui foi uma edição bem barata. Depois eu até fiquei pensando que eu poderia ter comprado uma edição um pouquinho mais bonitinha, de capa dura, sei lá. Enfim, a história é ok, não é uma história que me chamou assim muito a atenção. Eu acho que a história poderia ter sido um pouco mais bem aprofundada e tal, com mais detalhes, e certamente um livro de 100 páginas não tem tempo para dizer muito sobre qualquer coisa, né? Mas sim, vale a pena. A história corre aquela mesma coisa dos livros clássicos. As primeiras 50 páginas são bem arrastadas e as outras 50 páginas é que você consegue, que você tem um desenvolvimento mais acelerado e tal, um ritmo melhorzinho. Seja como for, é um livro, como eu disse, ok. Eu acho que vale sim a leitura, até porque ele serviu de influência para muita coisa. É uma referência no mundo pulp, de ficção científica até hoje em dia. Então, O Médico e o Monstro, baratinho, vale a pena. Se você não quiser pegar na edição física, certamente vale a pena também pegar na versão digital. E é isso aí, não tenho muito a falar sobre ele. Well. E bem, nós chegamos então ao último livro que eu li em 2021, que foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. E esse livro aqui, nossa, esse livro, ele é bem interessante mesmo, bem interessante. Eu acho que do box do Arthur, deixa eu pegar ele aqui, o box do Arthur, que vem com os 3 livros, esse certamente deve ser o livro em que tem a saga mais épica dos 3. E apesar dele não ter se tornado o meu favorito dele, eu entendo que ele tem um desenvolvimento bem melhor do que os outros 2, ou pelo menos do que o primeiro, no encontro com... Não, o Fim da Infância. Não sei, ele é muito interessante mesmo. Ele conta a saga da humanidade desde os homens macacos até o momento que a gente está alcançando os novos planetas e tal. Muito bom mesmo. Eu fiz uma resenha aqui já, acho que foi o penúltimo vídeo que eu fiz em 2021. Vale muito a pena os 3, e como eu disse, siga aquela regra, não leia os 3 de vez. Dê um espaço de tempo entre um e outro e leia outras coisas no meio. Esse aqui, para o encontro com o Ramo, foi eu li pouca coisa entre eles, eu li apenas O Médico e o Monstro, mas já serviu para dar aquela aliviada, porque a ficção científica aqui sim é bem pesada mesmo. Bem, por último, vamos fazer aqui logo de um trio. Eu li esses 3 livros aqui, ó. Coraline, e eu tenho aqui a versão também em inglês que eu adquiri, e eu li esse livro aqui, Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman, que eu ganhei de presente de minha esposa. Só que eu esqueci de anotar a época certa que eu li eles. Mentira, esse aqui eu ainda anotei e eu vim descobrir depois. Eu li ele lá no início do ano, em março, e eu li ele em 2 dias. Já o Mitologia Nórdica, também de Neil Gaiman, eu li ele em algum momento também, mas eu não lembro se foi logo depois de Coraline ou se foi em outro momento. Eu sei que não levou tanto tempo assim, foi menos de uma semana. Gente, por hoje é isso. Eu tô com uma pilha de livros aqui do lado, infelizmente não está pegando aqui no frame. E a gente ia gravar uma outra parte, mas vai acabar virando um outro vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quais foram os livros que vocês leram este ano de 2021? Coloca aí nos comentários e semana que vem a gente continua com essa brincadeira. Tchau!